E como eu estava falando, os problemas são o que qualifica a gente, é que vai nos tornar capazes de avançar. Porque como que você vai chegar naquele ponto sem estar preparado para aquele ponto? Mas o importante é se manter focado nas metas, né, Sim. cara? Construir metas, claro, plausíveis, que você vai atingindo e aos poucos ganhando escala, porque você vai saber o tanto que você vai conseguir produzir ou não, né? Exatamente, e ter paciência para poder evoluir em cada meta, né? A gente se estipula aquilo ali e vai buscando. Cara, quase sempre você tropeça, você cai, você tem que se reajustar ao que você planejou, porque a vida da gente é assim mesmo, acontecem imprevistos. Mas o importante é não desanimar. E isso vem a calhar com o que eu faço, que é o trade, porque muitas pessoas querem ter resultado e aí compram um curso, exemplo, começa a estudar e acha que vai acontecer do dia para a noite, com uma semana já está arrancando. Eu confesso que eu já fiz isso. Não, a gente acha, a gente pensa que é assim. Só que não é. Você tem que ter um tempo de tela, você tem que acostumar com a formação gráfica, ter a leitura e interpretação. Estudar as ferramentas para usar as estratégias, planejar o seu gerenciamento de risco, né? Muito importante. O gerenciamento é importante demais, porque é ele que vai fazer com que você, no errar, porque vai acontecer erros, vai fazer com que você consiga se manter no mercado e no fim do fechamento, você sai positivo, porque vai acontecer problemas, igual como eu tô falando, e as pessoas não sabem esperar isso, elas não têm essa paciência, elas entram na internet, por exemplo, busca lá um vídeo ensinando como fazer leitura gráfica, ou ensinando como operar no mercado financeiro, vê o vídeo e acha que já vai ganhar dinheiro. Cara, não, você vai perder dinheiro primeiro. Aprenda uma coisa, quando mais dinheiro você está perdendo, pode parecer estranho o que eu tô falando, quer dizer que mais aprendizado você está tendo. Porque eu tenho certeza que a sensação da perda do dinheiro, que é o famoso skin the game, ali, você está ali no jogo, vai te fazer ficar preparado para não cometer o mesmo erro de novo. E quando acontecer o mercado financeiro, por exemplo, no que eu faço, ele acontece muitos padrões, existe um padrão. Ele repete algumas coisas que aconteceram no passado. O mercado financeiro ele é cíclico, né? Exato. Ele vai ter sempre uns momentos de alta, uns momentos de indecisão e uns momentos de baixa. Exatamente. Isso é interessante, porque isso trazendo para o lado emocional é exatamente como as pessoas vivem hoje. Você acorda, você não está tão bem, e aí você muitas vezes vai para trabalhar e pensa, você senta na sua cadeira, na sua mesa para trabalhar e sua mente não funciona. Você não consegue, velho, trazer nada de real para falar assim, poxa, eu preciso fazer uma ação. Aí, só que dependendo, se você não tiver o seu equilíbrio emocional, tá tranquilo e sabendo, usando isso tudo, você se usa ferramentas também, viu, gente, para trabalhar o emocional. Você pega e repassa exemplo isso de um xingamento de um funcionário. Te cortando aqui, exemplo de uma ferramenta é o seu canal, que você dá muita dica para saber. Você pode trabalhar muito bem, eu falo muito da matriz ativa e passiva, que é a absorção de informações e aquilo que você joga para fora, daquilo que você comunica. Então, dependendo do que você recebe do ambiente e você joga para dentro, meu amigo, no outro dia você vai somente falar sobre aquilo e fica repetitivo. Cria uma energia contrária àquele objetivo que você tá. E imagina para quem aí que está nas operações diárias aí no mercado financeiro, você entra com a cabeça a 1000 por hora pensando no filho que está doente, num problema na sua empresa, num funcionário que saiu, e aí você não vai conseguir, cara, você vai perder. A mesma coisa nas relações, se você for conversar com uma pessoa, fechar um contrato, você vai fechar um contrato com a mentalidade lá na briga que você teve com o seu filho, com o seu pai, com o marido, papagaio, enfim, você não vai conseguir fechar. E um detalhe, cara, o trade pra mim é o dinheirinho da bicicleta, sabe? Só que voltado pra minha aposentadoria, voltado pra onde eu quero chegar, que é os meus 45 anos. E não é só o trade, tem outras coisas que a gente faz. Ponto. Entende? É múltipla renda passiva. Não interessa se é 10, se é 15, se é 1000, se é 1 milhão. Eu não me importo com os valores, porque aquele dinheiro ali eu não vou utilizar ele. Ele não é para pagar as minhas contas. E é isso onde muita gente erra, porque a pessoa às vezes larga um emprego
e não vai pro trade achando que aquilo ali, cara, é a mesma coisa que você está trabalhando na carteira assinada. Você só transferiu o formato de ganhar dinheiro. E mais, você tem que trazer para si o conceito de autorresponsabilidade. Exatamente. Porque se você não se policiar, não chamar a atitude para você, primeiro, ninguém vai fazer. E segundo, não adianta ser mais uma vítima falar assim, uma suposta vítima do mercado e se tornar uma vítima falando, eu não faço isso porque eu perdi, porque rouba, porque isso, porque aquilo. Não. Parar de mimimi, isso cara. não é só pro segmento que o Hipólito atua. Qualquer área, é qualquer área. A gente está investindo em vários tipos de negócios. Exatamente. E todos eles têm o seu grau de risco. No nosso perfil, o Hipólito tem um perfil até mais agressivo que o meu. Eu sou bem mais arrojado. Eu tenho um pouco eu necessito de um pouco mais de segurança em alguns investimentos. Mas só que, se você não se policiar e entender até onde você pode ir, sem responsabilidade, você não vai em lugar nenhum. Você vai chegar e quebrar a cara. Tem que ter um planejamento sabendo que vai existir problemas. Estudar tudo que vai fazer na vida como um todo, em todas as áreas da sua vida. Exatamente. Então eu aconselho, cara, você que gosta do que vai assistir provavelmente do meu canal, do canal do Daniel, deixar uma deixa aqui, se inscreve lá no meu canal, ajuda a crescer, tá começando agora, assim como quem tá me vendo, inscreve lá no canal do Daniel, é um conjunto de ferramentas. Nós estamos nos unindo para trazer uma informação de valor. Desenvolvimento. Trazer para vocês uma saída, uma fuga dessa inércia, trazendo a vocês um novo conceito de sucesso. E autorresponsabilidade. Sim, que é com muito certeza. Importante na vida. É um dos pilares, na verdade, é o pilar mais importante que você tem que trabalhar, porque você só está nesse lugar porque você se colocou. Exatamente. Você se colocou aí, em qualquer área da sua vida, área emocional, área espiritual, área profissional, financeira, intelectual, enfim, não interessa qual, mas só que da mesma maneira que você foi o único responsável por se colocar aí, você também é o único responsável para sair. Uma coisa que eu sempre falo com você, né, Dani? As pessoas têm a péssima mania de delegar responsabilidade para a família, para o próximo, para Deus. Não, né? Culpar mesmo. Ela fala assim, não, a responsabilidade do meu crescimento depende de Deus, depende da minha família. Gente, agradeça a Deus por estar vivo e só. Sabe por quê? Para de ficar fazendo troca, barganha com Deus, cara. Deus não é negociador, não. Deus já te deu a vida. E a vida mesmo aqui terrena, é de sofrimento. Sabe? Aceita isso, que vai doer muito menos. A própria sabedoria já tem a dor no meio ali. Com certeza. Justamente porque você tem que passar por essas dores. Porque a dor te faz crescer, te faz desenvolver. Aqui nós estamos num momento de transição, de crescimento. De provação, cara, para merecer algo maior. Cada um aqui, eu sou cristão, mas a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. E cara, de verdade, parem de negociar com Deus, para de levantar de manhã e pedir a Deus, Senhor, me dá um carro, me dá um... Cara, Deus não é vendedor, não é negociador, não. Agradeça a sua vida. A responsabilidade da caminhada é sua. Somente sua, de mais ninguém. Eu tenho isso pra mim, cara. E graças a Deus eu vivo bem demais por saber disso. Então, não dá pra negociar com Deus, sabe? Não dá. Então você tem que levantar, agir, correr atrás, buscar seus objetivos. E essa é a sua obrigação, cara. Essa é a sua obrigação. Só assim que você vai conseguir conquistar suas coisas. Entendeu? Com certeza. Sem delegar pra ninguém. É você e você mesmo. Quando você começa a agir, né, a pensar no seu objetivo, o seu corpo começa a se mover. E essa energia vai te levar para conquistar esse objetivo. Então, o que você tem que fazer é ser grato por aquele dia que você está vivendo, pensar antes de agir para não quebrar a cara e tomar uma atitude precipitada. Exatamente. E conquistar seu objetivo. Isso é sucesso, porque quando você atinge aquele objetivo proposto, não importa o tamanho, você vai atingir o sucesso. Exato. E isso é um pilar muito importante. Ser grato e saber exatamente que Deus não usa de barganha. A gratidão, né? Você ser grato pelo aquele momento seu de vida ali e por executar os seus sonhos
e conquistar. E ter foco e perceber que vão existir problemas na sua vida e que você tem que lidar com eles da melhor forma possível. Assim Com como certeza. você, eu sei que você tem uma história de superação e tudo, você compartilha com o pessoal aí para eles perceberem que a gente tem que se movimentar, cara, e bater de frente. O problema já está no seu colo, te olhando. O que você vai fazer? Você vai deixar ele ali no seu colo ou você vai enfrentar? Entende? É melhor enfrentar. Então, assim, eu costumo não falar muito, mas a verdade é que nem todo mundo vai se identificar com as histórias, né, de todo mundo. Exato. Então, mas aqui o que a gente preza mais é justamente por trazer valor às pessoas através da experiência. Porque pode ter alguém aí do lado que está vendo a gente do lado de lá, que já precisa ouvir essa história e que está vivenciando muitas vezes essa história. Exatamente. Então é muito interessante. A minha história ela é baseada em resiliência. Ao contrário do Hipólito, a minha família super protegeu, é o senso. Aqui são dois opostos. Uma pessoa que desde nova teve o estímulo, e eu não sei se vocês lembram, mas num outro momento eu falei que não importa por que caminho você trilhou. Quando você tem o despertar da sua consciência, você já começa a entender que o caminho é um só para todos. Exato. O caminho do sucesso é a ação, é você fazer aquilo e se desenvolvendo. E não adianta pegar atalhos, né? Não adianta. E aí, no meu caso, eu fui meio que... Eu não tive os impulsos, eu não tive os estímulos da família para poder fazer. Os meus pais me deram amor, me deram carinho e tudo mais, porém, cada um aprende com as experiências que foram ensinadas a eles. Claro. E aquilo ali vai se repetindo. E a questão foi que, ao longo da minha infância, eu tive alguns traumas, e esses traumas me levaram a... Esses traumas emocionais, tá, gente? Que me levaram a quê? A desbloquear um gene de doença em mim. Eu tive um câncer, e esse câncer, ele era um câncer no sangue, uma leucemia, e ele me fez trabalhar muito a minha parte da resiliência. Por quê? Porque ao longo dessa jornada, logo quando eu descobri, na verdade, descobri isso no aniversário meu, e ali meus pais deram o apoio, fizeram de tudo para poder executar todo o processo para o tratamento, tudo, para que fosse de uma melhor forma. Porém, durante a minha vida inteira eu fui meio que, posso dizer essa palavra, podado. Hoje eu tenho tranquilidade de falar com os meus pais e tal, mas era modo deles cuidarem, né, velho? De às vezes abraçar. De proteção, às vezes. Mas de certa forma eu fiquei acomodado com aquilo. E por ficar acomodado, eu não criei ao longo desse período uma maturidade para entender como a magnitude de como era negativo ter aquela doença. Sim. Então, por isso, eu trabalhei a resiliência. Por quê? Porque quando me veio a notícia, falei, pô, beleza. Tem só que passar por isso. E bom, você não sabia o grau do que podia acontecer. Podia acontecer uma morte, como acontece com todo mundo. Infelizmente. Então esse é o estímulo que eu já dou aqui pra você com essa história. Se eu tô aqui hoje, você também pode sair dessa. Quem tiver doente, alguma pessoa que você sabe que tá com esse problema, mostra pra ela que existe alguém do outro lado aqui que já venceu, já passou por todo o tratamento e está aqui hoje. E tem... Pode falar. E assim, continuando assim, a resiliência foi trabalhada em cima disso. Por quê? Por eu não ter essa maturidade, por ter tido uma super proteção, tudo que me dava, cara, do tratamento ali, eu fui desenvolvendo e fazendo. Mas um ponto bem específico dessa jornada foi quando eu alimentei a minha fé. E a fé no sentido não religioso, mas espiritual, de você crer naquilo que você não vê, de você crer naquilo que você nem sabe como você vai fazer ou quando você vai realizar, eu criei na minha cabeça logo no início que, poxa, eu tinha que viver mais. Por quê? Porque eu queria construir minha vida, construir minha casa, ter uma pessoa do meu lado que crescesse junto comigo. Isso é uma atitude de sucesso. Construir de vencedor, unidade, né? Da família, porque a família é justamente aquelas que colocam ali, através de suas experiências, os princípios, os valores ali pra gente dar sequência. Exato. E aquilo já tinha sido incutido em mim, aqueles valores, por isso que eu quis constituir família. Eu falei, Deus, eu quero viver, quero construir minha casa. Na época eu falava que eu queria ganhar 10 mil reais, hoje deve ser trazendo de 99 pra cá, que foi essa época. Muda muito, vale muito mais. Então, quer dizer,
Hoje, Dinheiro eu conquistei isso, mas só que naquela época eu não tinha nem noção de como conquistar. Só que aquilo foi alimentando. E por mais que eu tenha passado aí por quase 5 anos de tratamento, naquele ano ali, aquela crença de que eu ia conseguir aquela vida que eu queria, me moveu de uma maneira tão grande, foi o que eu falei anteriormente. Quando você põe um objetivo, você vai, sem saber, você vai em direção a ele, inconscientemente. Metas. Você acaba criando metas. Você criou até mesmo aquele sonho, e aquilo ali foi alimentando seus pensamentos de tal forma que foi te movendo, mesmo sem você saber, vai para um determinado trabalho, que vai te adquirir uma determinada experiência, que vai te ajudar lá no futuro e conquistar aquilo que você precisa. Exato. Então, assim, foi exatamente isso, com 12 anos que eu tive a doença, no dia do meu aniversário, e ali eu comecei a alimentar esse sonho de conquistar a minha casa, a minha família, a esposa que hoje eu tenho, que me apoia e cresce junto comigo, e construindo a minha empresa. E aí o que acontece? Com 1 ano, por mais que eu tenha passado pelos quase 5 anos de tratamento, com 1 ano eu tive remissão completa. Eu tenho no meu prontuário lá, remissão completa. Nem o médico acreditava nisso. Por quê? Porque não é normal, não é comum isso acontecer. Exato. Mas isso prova que nós temos uma capacidade interna. Por isso que eu fiquei admirado com os estudos da inteligência emocional. Estou entrando para a área de coaching pesado, porque é um caminho assim que está no meu propósito, está no meu radar, e sei que eu vou conquistar resultados em cima disso. Mas por quê? Porque isso, além de me ajudar no meu processo de cura, me ajudou também a alimentar um sonho que foi conquistado. Em 2018 eu casei, eu construí a minha casa, e em 2017 eu saí da empresa, mesmo sem saber para onde ir, por que caminho andar, que eu estava um pouco perdido emocionalmente, eu ainda assim consegui, entre fracassos e acertos, seguir rumo a esses objetivos. E hoje eu estou trabalhando para a minha empresa, para o meu negócio crescer cada vez mais. Então isso é sucesso.